Olá! Hoje nós vamos falar sobre jogos psicológicos e como é que eles influenciam a nossa vida, o que eles, na verdade, nos trazem de positivo e também de negativo. Bom, em primeiro lugar, eu acho que assim, é importante nós entendermos o que são jogos psicológicos. Porque senão nós ficamos, vou falar de jogos, tá? O que é isso? Como é que isso funciona? Por que eu tenho que saber sobre isso? Bom, quando nós falamos em jogos psicológicos, nós pensamos no Stephen Karpman. Ele criou o que a gente chama da teoria do triângulo dramático. Então, assim, de uma forma bem simples, o que são jogos psicológicos? Jogos psicológicos são uma série de transações ulteriores, ou seja, inconsciente, tá? A miúde repetitivas, ou seja, que você repete continuamente, tá? Sempre 99% das vezes é inconsciente, tá? Eu brinco que só joga conscientemente quem efetivamente conhece jogos ou quem é um psicopata, tá? Por ser inconsciente, ele traz uma cilada e um resultado que normalmente ele é um resultado definido e previsível. Tá, como assim, Regina? Definido e previsível. O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que o jogo, quando nós participamos de um jogo, muitas vezes nós já sabemos onde aquilo vai dar. Você nunca passou por aquela situação de você estar com alguém e você dizer assim, eu já sei aonde isso vai chegar, eu já sei onde isso vai dar, eu já sei que essa pessoa está fazendo isso para conseguir aquilo. Como ninguém percebe? Como que ninguém vê que essa pessoa está fazendo isso conscientemente? Ela está sendo manipuladora, ela está sendo isso. Na verdade, ela está jogando. Então, vamos às boas notícias, tá? Primeiro, 100% da população do mundo joga. E muitas vezes até os nossos bichinhos jogam. Por quê? Porque o jogo ele é aprendido. E ele é aprendido aonde? Em casa. Não é legal? Então, você quer dizer que eu jogo porque meus pais jogavam? Sim. E porque os seus avós jogavam e assim por diante. Então, você, na verdade, nada mais está fazendo do que repetir um jogo. E é interessante porque o jogo ele tem uma fórmula, tá? E qual é essa fórmula? Essa fórmula ele tem uma isca. Oi, Ana, bem-vinda. Bom, boa tarde para todo mundo que já chegou, sejam bem-vindos. Oi, Gisele, seja bem-vinda. Laisa, seja bem-vinda. Então, assim, o jogo, ele sempre tem uma isca. É sempre, vamos pensar, eu vou tentar explicar hoje, essa live, ela tá dividida em duas partes, né? A parte de hoje e na próxima quarta. Porque hoje nós vamos entender o que são jogos e por que nós vivemos em cima de jogos. E na outra quarta, na próxima quarta, nós vamos trabalhar como é que nós saímos de um jogo, conscientemente ou como nós evitamos jogar. O que nós podemos fazer que nos possibilita não participar de nenhum jogo? É dificílimo, mas é possível, tá? Gostaria que vocês entendessem que difícil não é impossível. Então, para nós jogarmos, nós precisamos, não são de 3 pessoas, mas eu brinco, são de 3 cadeiras vazias, tá? O que significa isso? Quando nós falamos em jogo, nós precisamos de uma pessoa que faça o papel do perseguidor, uma pessoa que faça o papel do salvador e uma vítima. Se não tiver vítima, não tem jogo. Se não tiver perseguidor, não tem jogo. Se não tiver salvador, não tem jogo. Vamos tentar começar a entender isso um pouquinho quando nós falamos em relação àquilo que nós conhecemos que são jogos que nós aprendemos desde criança, tá? O jogo dos contos de fadas. Então, você se lembra o que acontece? Se a mãe da Branca de Neve não tivesse morrido, ou se a madrasta da Branca de Neve fosse super, hiper, mega legal, nós teríamos necessidade de um príncipe encantado?
Nós teríamos história em primeiro lugar? Nós não teríamos história, tá? Olha que legal, que bacana. Então, nós só temos os jogos porque nós precisamos desenvolver histórias. Regina, você tá me deixando confusa, mulher. Como assim? É assim. O jogo, ele não é algo onde as pessoas fazem só por fazer. Por que nós jogamos? Então, nós temos N motivos, mas tem 3 que são super importantes. Então, começando de novo. Todo mundo joga, 100% da população mundial joga. Segundo, por que nós jogamos? Nós jogamos primeiro porque quando eu jogo, eu evito a intimidade. Tá? Se eu chego para você, você me pergunta, o que está acontecendo? E em vez de eu olhar para você e dizer, olha, eu estou magoada com você, porque a fulaninha lá me disse isso que você falou sobre mim. Eu resolvo o problema. Quando eu digo para você não é nada, eu posso reclamar de você, eu posso falar mal de você, eu posso dizer o quanto você não é legal, eu posso me dar o direito de me afastar de você, eu posso criar uma confusão entre você e a fulaninha. Mas, quando eu falo isso, o que eu estou dizendo? Que o que caracteriza um jogo é que todo mundo muda de papel. Então, não existe vítima interna, não existe perseguidor interno e nem salvador eterno. Então, nós jogamos para evitar intimidade. Por que nós queremos evitar intimidade? Porque quando eu tenho intimidade, primeiro, eu não tenho emoção na minha vida, né? Segundo, eu me torno frágil diante de você. Tá? Então, vamos lá. Se nós somos amigas e eu chego na tua casa, você olha para mim e pergunta, está tudo bem? Eu digo para você, olha, hoje eu tô com dor de cabeça, eu não estou muito bem, mas não tem nada a ver com você. O que acontece? Acabou a brincadeira. Se eu digo não é nada, você vai ficar, mas você tá bem? O seu rosto não tá bem? A gente já começou o jogo. Segundo, eu jogo porque o jogo me possibilita comprovar aquilo que eu acredito sobre mim. Tá? Ele me ajuda a comprovar todas as minhas crenças. Ele me ajuda a comprovar todas as coisas que disseram sobre mim ou que em algum momento eu acreditei que era real. Então, se eu sou uma pessoa que eu acredito que eu sou uma pessoa burra, eu vou fazer jogos que comprovem onde eu me sinta e comprovem que eu sou burra. Se eu me acho feia, eu vou fazer jogos que comprovem que eu sou feia. Se eu me acho muito inteligente, eu vou fazer jogos que comprovem que eu sou muito inteligente. Ok? Terceira coisa, por que nós jogamos? Porque isso me dá atenção. Vocês lembram que eu falei que eu sempre falo essa frase. O Eric Berner, ele diz uma frase que eu acho incrível, tá? Um beijo é 10 vezes melhor que um tapa, mas um tapa é 100 vezes melhor do que nada. Então, o que é melhor? Quando você me dá um beijo, a relação tá ótima. Imagine que chato um marido que não trai, um marido que não é abusivo, um marido que é super legal. Você vai contar o que para suas amigas? Como está o seu casamento? Está ótimo. E acabou. Como é que é o seu chefe, o seu novo trabalho? Ai, meu chefe é maravilhoso, gente, é uma pessoa incrível. Acabou a conversa. Como é o seu chefe? Ai, menina, é um louco de pedra. Olha bem, você não sabe o que ele fez. Gente, nós temos a tarde inteira de conversa. Olha que coisa maluca. Aí você diz, poxa, mas você é tão legal, tá me dando carícia, tá me dando atenção. Uma criança que não tem atenção, muitas vezes ela vai ter comportamentos negativos para ter atenção. Quando eu falo um beijo é 10 vezes melhor que um tapa, eu quero dizer que entre você me ignorar ou você me maltratar, quando você me maltrata, eu tenho clareza absoluta que eu estou viva. Quando você me ignora, é o mesmo que está morto.
Olha que interessante, né? Quando eu fazia formação em análise transacional, porque o triângulo dramático, ele é uma das técnicas que a gente aprende normalmente em análise transacional, no curso de análise transacional. E nós tivemos um exemplo, que era um case que nós trabalhamos, que era uma mãe, que eles viviam num sítio. Então, o que acontecia? Quando a filha não fazia o que ela queria, o que a mãe queria, a mãe ignorava a criança e parava de falar com ela. Isso era tão desesperador que essa criança aceitava qualquer coisa. Até mesmo apanhar para que essa mãe olhasse para ela e desse atenção. Tudo bem até aqui? Então, todo mundo jogamos. Primeiro, para evitar intimidade. Segundo, porque isso comprova minhas crenças e meu script de vida. Terceiro, porque isso me dá atenção. Quarto, porque isso me ajuda a estruturar o meu tempo. Tá? Se eu tô com um relacionamento onde ele fala que vai me ligar e ele me liga, eu não tenho ansiedade, eu não tenho que ocupar o meu tempo, eu tenho que cuidar da vida. Oi, Mônica, bem-vinda. Olha como a intimidade é uma coisa horrorosa. Você vai dizer, tá maluca? Não. Por que nós temos tanta dificuldade de viver intimidade? Nós temos dificuldade de viver intimidade porque com a intimidade a minha vida fica tão simples que eu não tenho emoção. Tá? O namorado abusivo, ele traz emoção. O namorado legal, ele não traz emoção, gente. Um chefe legal é chato. Um chefe abusivo, um chefe maluco, um chefe estressado, gente, eu tenho que reclamar. Eu tenho que falar, eu tenho vida. Tá? Um casamento com um homem que me trai, eu tenho que chorar, eu tenho que reclamar, eu tenho tudo para fazer. Então, olha que louco, né? Então, você tá querendo me dizer que eu crio meu próprio inferno? Pois é, né? Faz parte da vida. Fazer o quê? A Luciana tá dizendo, meio louco, mas compreensível. Luciane, você vai ver ainda, conforme nós formos trabalhando e falando, o quanto isso daí nós vivemos no dia a dia. Como eu disse para vocês que nós começamos a jogar aonde? Na nossa família. Então, é muito comum, tá? Vamos pegar uma família básica e normal aí do mundo. Não precisa ser nem do Brasil. Como é que funciona? Normalmente você tem um pai ou uma mãe legal e um pai ou uma mãe não legal. Se o pai é muito legal, a mãe é mais brava. Se a mãe é muito mais legal, o pai, ele normalmente é mais bravo. Então, vamos lembrar lá quando nós falamos lá atrás os papéis. Nós temos estados de egos. Estados de egos são comportamentos, emoções e reações que nós expressamos e que o Freud chamaria de id, ego e superego. Na análise transacional, nós chamamos de criança, que é a parte emocional, adulto, que é a parte racional, e pai, que é a parte de valores. Tá? Normalmente o adulto não joga, então o jogo ocorre entre o que nós recebemos de modelo dos pais e o nosso emocional. Então vamos imaginar, no emocional nós temos a criança livre, que normalmente vive intimidade. Tem algo pior do que uma criança livre? O que ela sente ela fala, o que ela sente ela faz. Todo mundo quer transar com um cara que tem uma criança livre. Só que ele fala, você tá gordinha, isso tá legal. Isso não... Ele fala, não é tão legal assim. Olha que coisa, né? Então, muitas vezes nós não permitimos que o outro seja uma criança livre. Tá? A criança livre é o menino maluquinho do Ziraldo. Ele é super legal, mas ele incomoda. Tá? A criança submissa é uma outra parte do nosso emocional. Ela se submete. Tá? Ela, na verdade, ela se submete, mas a criança submissa tem um problema, porque a criança submissa, ela na verdade só faz o que ela quer, mas aparentemente ela se submete.
O problema dela é que ela é autodestrutiva com ela quando ela não está no positivo. Por exemplo, estar aqui me ouvindo falar sobre jogos, sobre uma ferramenta psicológica que mexe, que deixa a gente desconfortável. Nós precisamos ter uma criança livre. Mas se a minha criança livre for negativa, eu estiver usando ela na minha forma não positiva, ela vai ser autodestrutiva. É aquela pessoa que diz assim, eu me drogo porque eu quero que meus pais paguem o que eles me fizeram. Na verdade você está fazendo isso com você. Eu não vou estudar porque eu quero mostrar para eles. Não, você está se destruindo. Tá? Eu não ponho limite porque eu tenho que ser boazinha, tá? Você está se machucando. Olha que louco. A criança rebelde, ela já é aquela uma que se há governo, eu sou contra. Ou seja, quando ela é no negativo, tudo ela vai contra, mesmo que aquilo não seja bom. O lado positivo é quando ela é criativa, quando ela é brincalhona, quando o líder tem que ter uma criança rebelde forte. Essa é a parte emocional, ok? A nossa parte de pais, e aqui nós podemos identificar que tipo de pais nós temos. Por exemplo, eu tinha um pai crítico, tá? Então, às vezes ele era um pai crítico positivo, às vezes ele era um pai crítico negativo, tá? Quando ele era um pai crítico positivo, quando ele falava para mim, olha bem, você está dirigindo mal porque você não está prestando atenção. Regina, você tem que dirigir e focar nisso. Isso é um pai crítico positivo. Por quê? Porque ele está me dizendo o meu comportamento. Quando meu pai me via na TV, em algum programa que eu participava, e ele dizia para mim, o programa foi ótimo, mas você tá gorda, né? Cara, precisa criticar algo que eu não tenho controle nesse momento? Aí você vai dizer, ele não dizia isso. Dizia. Aí depois chegava para os amigos e dizia que eu era fantástica. Mas comigo, meu pai era crítico. Óbvio, eu sempre fui uma criança rebelde. Então eu estimulava esse lado dele. A minha mãe já era um pai mais nutritivo. Tá? Quando o pai é nutritivo, ela era uma mãe nutritiva, é que a gente chama de parents, né? Pai e mãe. Quando ela era nutritiva, e a maior parte das vezes minha mãe foi nutritiva, ela fazia o quê? Ela nos estimulava a fazer as coisas. Então, teve uma live anterior que eu contei que a minha mãe, quando meu irmão tinha 9, 10 anos, ela ensinou ele a fazer pudim, porque ele gostava, então ela ajudou ele e treinou ele para ter autonomia. Isso é um pai nutritivo. O pai nutritivo negativo seria se ela fizesse por ele. Tá certo? Então vamos começar a jogar. Vamos começar agora a entender. Já que eu tenho um pai nutritivo, ou um pai crítico, ou uma mãe crítica, sempre é uma complementação. E se eu faço o papel da criança naquela relação, nós já começamos um jogo. Então, quem aqui nunca viu esse jogo? O pai briga com a mãe e a mãe se sente, começa a chorar e a criança vai lá e tenta salvar a mãe. Vai dizer, Regina, isso não ocorre. Em alguns lugares ocorre. Vamos pegar uma situação mais normal. Estamos nós aqui, estou eu aqui, de repente alguém abre a minha porta, tá? Acaba com a minha porta e entra com uma arma. Nesse momento, o que aconteceu? Eu sou a vítima e a pessoa que entrou é o perseguidor. Aí vocês, vendo o que está ocorrendo, vocês ligam para a polícia e a polícia vem para cá. E a polícia vem me salvar. Então, nós já temos aí o perseguidor, que é o ladrão, a vítima, que sou eu, e o salvador, que é a polícia, tá certo? Aí, o ladrão, quando vê a polícia chegando, ele foge. O que a polícia faz? A polícia começa a perseguir o ladrão. O ladrão de perseguidor, ele se tornou vítima, tá? A polícia de salvadora se tornou perseguidora. E se brincar, de repente eu entro aí com um processo contra a polícia, dizendo que a polícia está sendo muito agressiva, que está agredindo demais o ladrão, e meu Deus... Ou seja, nós temos um jogo.
Por que foi um jogo? Porque mudou de lugar, mudou de papéis. Eu, que era vítima, me tornei salvadora do ladrão ou do policial. O policial, por sua vez, se tornou o perseguidor do ladrão. Ele era meu salvador e se tornou o perseguidor do ladrão. O ladrão era meu perseguidor e se tornou vítima da polícia. Então, toda situação onde nós entramos num papel e saímos no outro, nós temos jogo. Então, vamos entender melhor. Eu gosto de comparar o jogo a esses postos de autoestradas, esses graus da vida. Porque o grau, ele tem uma coisa muito legal. Você tem que entrar por uma porta, passar por todos os corredores e sair por outra porta. Você não consegue, no grau, entrar e sair pela mesma porta. O jogo é a mesma coisa. Todos nós temos um papel predileto. A minha pergunta é, qual é o teu papel predileto? Você é uma pessoa que na vida o seu papel mais comum é ser vítima, é ser perseguidora ou é ser salvadora? Tá? O que é o ideal? E por que eu trabalho em terapia jogos? Para você não jogar. Para você aprender a sair dos jogos. Para você ter permissão de ter relações autênticas, intimidade nas relações. Ok? Estamos indo bem? Então, assim, pergunta número 1. Qual é o meu papel predileto? Eu sou parecida com meu pai ou com a minha mãe? Eu, por exemplo, sou parecida com meu pai. Meu pai era um pai crítico. Pai crítico, perseguidor. Tá? Só que se eu entro por uma porta e saio pela outra, significa que se o meu papel predileto é perseguidor, significa que eu só tenho 2 papéis para mim sair. Ou eu vou sair de vítima no jogo, ou eu vou sair de salvadora. Se o seu papel predileto é o de salvador, você entra salvando e você vai sair como perseguidora ou como vítima. Se o teu papel predileto é vítima, você vai sair de perseguidora ou de salvadora. Complexo, né? Já parou para pensar nisso? Tá, então vamos entender um pouquinho mais essa questão quando eu falo dos jogos, tá? Como é que funciona isso? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho dos papéis de salvador. Todo jogo tem um nome. Isso é muito legal. É muito, né, Lari? A Larissa tá dizendo, nossa, muito. É, porque aí nós começamos a entender as engrenagens das relações. Por exemplo, se eu tenho um papel de vítima, todos os lugares que eu vou ter alguém que vai me perseguir. Vai ser o meu chefe, vai ser a minha sogra, vai ser o meu namorado, vai ser aquela amiga, tá? E é muito complicado. Alguns anos atrás eu tive uma secretária que ela adorava ser vítima. Só que eu estou há anos trabalhando para não ser perseguidor. Então ela vinha, porque você... Eu falava, eu o quê? Você está me pressionando. Eu falei, não, eu não estou te pressionando. Eu estou pedindo que você me dê um prazo ao adulto falando. Eu quero que você me dê um prazo de quando você vai me entregar esse trabalho. Eu estaria te pressionando se eu chegasse, batesse na mesa e aí, quando é que você vai me entregar esse trabalho? Eu estou aqui dizendo, fulana, quando é que você vai me entregar esse trabalho? Quanto tempo você precisa para fazer esse trabalho? E chegou uma hora que ela não conseguiu trabalhar comigo, porque ela precisava de alguém que perseguisse ela. E eu estava num trabalho homérico para sair do perseguidor. Porque perseguidor ama a vítima. A gente adora bater em vítima. E que me venha um perseguidor aqui dizer que isso é mentira. Nós não temos paciência com vítima. Então, para você não jogar, você não pode entrar na arena. Para não entrar na arena, você tem que se manter no adulto. A Larissa falou, legal e complexo. É complexo. Porque, na verdade, o jogo ocorre em segundos. Na hora que você vê, você já entrou nele. Então vamos falar um pouquinho sobre como é que nós entramos nos jogos e aí talvez você se identifique. Então, quais são os jogos que um salvador gosta de fazer?
tá? Como eu disse, todo nome tem um jogo. Então, vamos naquele 1. Eu só estava tentando te ajudar. Eu não sei o porquê, você não entende. Eu só estava aqui tentando te ajudar. Olha como eu sou bonzinho. Não é maravilhoso? Veja como eu sou esforçado. Olha como eu estou me esforçando por você. Se não fosse por mim, quem te ajudaria? Não, você está precisando? Deixa que eu te ajudo. Você quer o quê? Então, assim, o Salvador, ele é muito prestativo, tá? A minha mãe, no interior, vocês sabem que eu sou do interior, eu uso muito expressões idiomáticas, e eu tive um cliente americano que ele dizia que eu falava muitas gírias. Eu dizia, não, não, não. Eu falo expressões idiomáticas, tá? São provérbios. E nós temos um provérbio que diz, em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Então, eu vou traduzir esse provérbio em jogos. O marido é o perseguidor, a mulher é a vítima. Você vai meter a sua colher sendo salvador, tá? E aí o que acontece? Você vai lá e chama a polícia pro marido. Aí a mulher começa a brigar com você. Por que que você se intrometeu? Quem é você para você chamar a polícia? E você de salvador passa pra vítima, porque se brincar você ainda apanha da mulher. E o marido, às vezes, eu já vi isso acontecer, olha para a mulher e diz, calma querida, calma. Ou seja, o perseguidor se transformou em salvador, a vítima em perseguidor. E você que estava lá e foi tentar salvar, se transformou, sabe, na vítima. Então, em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Entendeu agora? Por quê? Porque você vai entrar num papel e vai sair em outro. O Leandro está dizendo o seguinte, o pior é que jogamos em todas as situações. Leandro, é verdade. Enquanto você não tem, a primeira coisa que você precisa saber é ter consciência do que é um jogo. Porque se você não souber, você se acha uma vítima da situação. Quando uma cliente chega aqui e fala, por que eu sempre entro nessa situação? Por que sempre me pegam desse jeito? Por quê? Por que ninguém vê que eu só tô tentando ajudar? Eu falo, porque você tá jogando de salvador, amiga. E se você tá jogando de salvador, você só pode sair de vítima ou perseguidor. E tem gente que fica brava e depois volta e fala assim, ih, é verdade. Porque é difícil nós assumirmos que nós jogamos. Vamos entender um pouquinho como é que nós jogamos de perseguidor? Toda vez que nós encontramos um defeito, a pessoa te mostra alguma coisa, me dá uma folha, aqui tem um defeito, ó. Você podia ter feito melhor. Você não sabe fazer melhor? Precisa de ajuda? Esse é o perseguidor. Ó, o que você me fez fazer. Alguns anos atrás eu passei por uma situação surreal, né? 30 anos como psicóloga, você tem livros para escrever sobre situações surreais. E eu tive uma cliente que o marido batia nela. E ela começou a fazer o processo da terapia e ela pediu a separação. E ele bateu mais uma vez nela. E aí ele me ligou e ele disse pra mim assim, olha o que você me fez fazer. Você me obrigou a bater nela. Eu falei, desculpa. Eu agora estou incorporando, eu ainda não morri, meu espírito não saiu do meu corpo, não. E o cara achou que eu era louca. Na verdade, não é que eu era louca. Eu não queria entrar num jogo com ele. Entendeu? Por quê? Porque ele era perseguidor. Nós já sabíamos que ele batia na mulher. Então, o que ele fez? Ele ligou e tentou colocar a culpa em mim. Só que quem batia era ele. Então, nós temos que tomar um cuidado, porque quando alguém diz, veja o que você me fez fazer, você já está no meio de um jogo. Má notícia, você já está no meio de um jogo. Aquela situação de encurralado, a pessoa te leva para uma situação onde você não tem saída. Ele está fazendo jogo do quê? De perseguidor com você. Tá? Ele tem pessoas que fazem algo que é muito legal. Esse é um jogo muito feminino, mas que alguns homens fazem. Briguem entre vocês. Tá? Ele arranja uma confusão e te põe no meio e de repente você se vê brigando e você não sabe nem por que você está brigando.
Esse outro é um jogo de empresa, normalmente, é o tribunal. Ou esse jogo é muito comum em família. Todo mundo se une para julgar alguém. Então, a pessoa, sei lá, ela fez algo de errado. Tá? Alguns anos atrás, situações, né? Eu tava num grupo de amigas e alguém chegou, nós estávamos em 3 amigas e de repente uma virou pra mim e disse assim: você não sabe o que ela fez. Porque olha, isso, você não concorda comigo? Eu olhei e falei, gente, entrei num jogo aqui sem nem... Eu só vim tomar uma cerveja com elas, um vinho. Eu não vim fazer nada. O que acontece? Você vai dizer, poxa vida, né, Regina? Você tem cada amiga, hein? Cada cliente. Não é verdade, é que eu leio os jogos. Se vocês começarem a ler, vocês vão ter muito mais casos do que eu. Então, o que eu fiz? Eu falei, olha, eu não sei se eu estivesse no lugar dela, eu não faria a mesma coisa. Será que se você estivesse no lugar dela, você faria diferente? Com o histórico dela, com isso e aquilo outro, e a pessoa parou. Ou seja, não fui mais convidada pro shopping, né? Porque eu não era muito legal, eu não brinco. Porque jogar é como brincar. O meu é melhor que o seu. Alguém já ouviu essa frase? A Larissa está dizendo, já identifiquei vários jogos. Bem-vindo ao grupo. Quando você entende os jogos, você entende que você cai em todos. Isso quando você não tem os prediletos. Por isso que é muito importante nós entendermos qual é o nosso jogo predileto. Na verdade, não é o jogo. Qual é o nosso papel predileto. Tá? E aí, como é que nós identificamos isso? De uma forma bem rapidinha. Eu sou parecida com meu pai e com a minha mãe. Eu sou parecida com meu pai. Meu pai sempre foi a pessoa que arranjava o defeito, que ia lá e criava tribunal, que ficava, não, porque quando eu fiz, tá, o meu era muito melhor. Então, eu sou igual ao papai, tá? A minha mãe dava mais uma de vítima. Então, como eu amo papai e mamãe, adivinha o que acontecia? Eu entrava de perseguidor e eu saía de vítima, porque eu tenho que dizer, papai, eu sou igual a você, mas mamãe, eu te amo, tá? Eu também vou repetir a sua história. Não é legal isso? Então, se nós tivermos um olhar crítico sobre a nossa família, a gente sabe qual é o nosso jogo predileto, nós sabemos qual é o nosso papel e, o melhor, nós ainda sabemos como é que nós saímos do jogo. Então, eu vivia saindo do jogo na vítima. Porque eu começava a brigar, invertia, e na hora que eu via quem estava errado ainda era eu. Olha que legal. E a gente cai, gente. A gente acha que não, mas a gente cai. É fora do comum. Tá? Jogos da vítima. Tá? Estúpido. Ai, eu sou muito desastrada. Ai, porque isso acontece comigo. Aquela pessoa que o tempo inteiro ela faz coisas que você tem vontade de chutar ela. É como se ela dissesse pra você, chute-me. Isso é outro jogo. Quando alguém chega aqui e começa, ai, se não fosse por você, porque se não fosse por você, minha vida, fala, ai meu Deus do céu. Vítima não. Olha bem, se não fosse por nós, porque eu fiz a minha parte e você fez a sua. Entendeu? E como eu fiz a minha parte, você fez a sua, automaticamente isso nos possibilitou crescer. Porque senão a pessoa começa a jogar sobre você responsabilidade que você não é sua. Se não fosse por você, eu não teria feito isso. Ela te coloca num lugar de salvador que sair de lá é muito difícil. Tem mulheres que fazem isso nos relacionamentos. Porque ele é maravilhoso, ele é divino, ele é fantástico. Cara, transar com Deus não dá. Tá? O que eu quero dizer por isso? Esse homem não pode ser fraco, ele não pode fraquejar. O dia que ele fraquejar, ele tem que se matar. Entendeu? Porque ele tem que ser perfeito. Ele tem que salvar, ele tem que ser o príncipe do cavalo branco. Tá, às vezes até o cavalo branco fica pretinho lá, porque passou no meio da lama. Então, quando nós entendemos que somos humanos, nós minimizamos os jogos. Quando nós entendemos que nós jogamos, nós podemos até diminuir o jogo.
Perna de pau, a pessoa, ou braço curto, a pessoa dá uma que ela não fez, tá? Você é maravilhoso. Eu odeio essa frase. Porque aí é o início de um jogo. Se a pessoa fala, poxa, você é maravilhosa, você conseguiu isso e legal, bárbaro, fantástico. Mas se a pessoa usa muito aquilo, tá? Nós já sabemos que a pessoa já está querendo te colocar lá no lugar do Salvador. Desculpa, mas Salvador é Deus, não sou eu. E acho que até ele está se aposentando, porque ele tem falado muito em tudo que a gente lê sobre autorresponsabilidade. Então, quando nós temos autorresponsabilidade, nós começamos a ficar mais atento. Mas não adianta só autorresponsabilidade, você tem que ter conhecimento. Sem conhecimento, você não sai de jogo. Tá certo? Outros jogos de criança submissa, o alcoólatra, o viciado, eles são pessoas que eles fazem um jogo, a gente chama o jogo do alcoólatra. Qual é o jogo do alcoólatra? Eu faço uma coisa e aquilo me dá o direito de fazer, tipo, eu bebo e faço escândalo, aí vocês vêm, comem o meu fígado, tá, ó, os perseguidores, comem o meu fígado, literalmente, porque você bebeu, você acabou com a festa, olha o que você fez de novo, você tá acabando com a família. E aí eu me comprometo que eu não vou mais beber, que eu não vou mais fazer isso, tá? Aí vocês vem alguém me salva, não, mas olha bem, aí na próxima festa eu vou lá e bebo de novo. Tá? Na verdade, lembra que eu falei da criança submissa que é autodestrutiva? Tá? O que acontece? Eu prometo, mas eu não cumpro. Por quê? Porque eu consigo tanta atenção com aquele comportamento, tanta atenção, que eu vou mudar ele por quê? Tá? Devem aceitar-me como sou. Ou seja, tudo que eu faço, você tem que aceitar, me aceitar do jeito que eu sou, porque senão você não me ama, porque senão você não é... Gente, é muito difícil. Oi, Milva, tudo bem? É Mil, né? Entendeu? Então, assim, quando nós começamos... Regina, eu entendi isso aqui. Como é que eu entendo aqui para não entrar num jogo? Tá? Hoje uma cliente me disse uma frase que eu achei incrível. Ela falou assim, olha, aconteceu tal situação e quando aconteceu, eu senti que tinha algo errado. Então, se você é uma pessoa sinestésica, que o mundo para você é representado pelo cheiro, pelo paladar, pelo tato, você é aquela pessoa que tem que pôr a mão nos outros, você é aquela pessoa, por exemplo, eu sou bem sinestésica, olha essa roupa, como ela parece gostosinha, ela mais do que bonita, ela é gostosa, ela é macia, ela não pinica, ela é larguinha, tá? Então, todo mundo que se relaciona fisicamente com o mundo, olfato, paladar e tato, nós somos pessoas sinestésicas. Como é que o sinestésico sabe que tá num jogo? Porque ele se sente mal. Ele sente alguma coisa ali pegou, dá um frio na barriga, o estômago vira, o coração aperta. Você fala, tem algo de errado aqui, eu só não sei dizer o que é. Eu sinto isso, é visceral. Uma pessoa que é visual, por exemplo, essa cliente minha é muito visual. Ela é como se ela visse que tinha algo errado. Ela vê que tem alguma coisa ali que não tá encaixando, tá? Quem é auditivo fala, quando a pessoa me falou, alguma coisa não caiu bem. Então, observa como é que você se sente. Como é que você pode saber que você, na verdade, tá no meio de um jogo ou não? Normalmente, no meio de começa um jogo, eu já começo a ficar incomodada. Literalmente incomodada. Parece que... tem alguma coisa errada, é como se estivessem me prendendo. Às vezes a pessoa fala e parece que o cheiro mudou para mim. Tem alguma coisa errada, o sabor que eu tô na minha boca muda. Tá, eu sou sinestésica. Então você tem que ver. Quem é visual às vezes olha pro outro e fala, parece que a roupa não combinava, alguma coisa tava, é como se tivesse uma sombra. Cada um vai ter um jeito. Por quê? Porque se nós identificamos o jogo, nós temos a possibilidade de não jogar, tá?
Outros jogos da criança rebelde agora. Desculpe-me, a pessoa te derruba um monte, eu tô aqui com o copo, eu derrubo e você fala, ai, desculpa, foi sem querer. Já passou por essa situação? Você olha e fala, vejam como eu me esforço. Tá? Tem uma que todo mundo vai reconhecer. Querida, ou querida, falou isso. E tem um jogo que a gente até usa, tá? Olha que interessante. Esse jogo é dado em treinamento de vendas, tá? Para quê? Para você vencer a objeção do cliente. Então você diz para mim, eu falo assim, ó, você quer comprar esse celular? Ele é ótimo, ele é maravilhoso e ele está por um preço incrível, tá? Você pode pagar R$1.000, sei lá quanto tá custando, mas R$1.000 em 10 vezes. Aí você diz para mim, ai, olha, eu não sei, porque eu não sei se eu vou ter dinheiro. Sim, mas se você não comprar agora, você vai perder a chance da sua vida. Porque esse celular vale 2.000, eu estou te vendendo por 1.000 e ainda parcelado. Aí você me diz, tá, mas eu não sei se eu preciso de um celular. Sim, mas se você não tiver um celular dessa marca, você vai sentir que isso vai te dar poder, isso vai... Você fala, cara, então tudo isso que faziam comigo era jogo? É jogo. Pra ver onde eu vou te pegar. Se eu vou te pegar pelo status, pela segurança, tá? Por isso que quando você diz, você quer quebrar um jogo do sim, mas, tá? É você dizer, tá, eu vou pensar. Sim, mas se você pensar, você vai perder essa oportunidade, porque ela é única. Você tem que tomar a decisão agora. Você não quer ser um perdedor? Tá, eu vou pensar. É desesperador, tá? Gente, alguém tem dúvida? Eu tô explicando tão bonitinho assim que ninguém tem dúvida? Tá todo mundo entendendo perfeitamente? Tá? Tá tão claro assim, eu tô tão didática assim, que eu estou sendo maravilhosa? Então, se tiver dúvida, aproveita, ó, porque nós temos aí 11 minutos e aí o Instagram, ele tem o mau hábito de mandar as pessoas embora, quando passa 1 hora. Então, vamos lá. Por que nós estamos falando de jogos hoje? Porque o jogo tem um outro complicômetro, tá? A Lisete e a Larissa fizeram assim e assim, tá bom, vou acreditar. Primeiro, a gente tem todo jogo. Qual é o grande desespero que todo psicólogo consciente que trabalha com jogos tem? Você quer me ver desesperada, em pânico? É um cliente chegar aqui num jogo, por exemplo, onde ela já esteja apanhando. Por quê? Porque nós temos jogos de 1º grau, jogos de 2º grau e jogos de 3º grau. Então, qualquer psicólogo, qualquer um que conheça jogo, nós entramos em pânico, tá? E nós evitamos o jogo de 3º grau a qualquer custo. A Kika fez uma pergunta. E quem não gosta de jogos, o que faz? A Michele disse, assunto denso. Nem me fale, Michele, por isso que eu tento rir, brincar. Na verdade, Kika, quem não gosta de jogo é porque gosta de ter intimidade. E aí essa pessoa talvez tenha muita dificuldade em algumas relações. Porque quem quiser ter intimidade com ela, a relação vai ser ótima. Mas quem quiser jogar, muitas vezes ela não vai ter paciência. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sou chata. Quem me conhece bem, quem faz terapia comigo, quem convive no meu dia a dia, sabe que eu sou uma pessoa chatíssima, tá? Como eu brinco com alguns clientes meus, eu sou o tipo de mulher que poucos homens gostam. Por quê? Porque eu não faço drama, eu não faço jogo, tá? Eu não quero sair com você, eu digo, olha, hoje eu não tô afim. Eu tô com dor de cabeça. Então, eu sou uma pessoa que a relação é tranquila demais. Eu não sou aquela pessoa que você olha pro lado e eu tenho uma crise de ciúmes e já faço um jogo porque eu não tô querendo alguma coisa, eu não tô afim de transar à noite com você, eu já começo um jogo de manhã pra chegar à noite e eu nem tô olhando na tua cara. Se você faz uma coisa que eu não gosto, eu te chamo e pergunto por que você fez. Às vezes a pessoa chega com uma história aqui incrível, eu olho pra pessoa e falo, legal, é um jogo, por que você tá fazendo isso?
E é ruim, por quê? A Laísa disse, acho que essa sou eu. Sim, quando você encontra um cara que também gosta de intimidade, a gente tem relações super profundas. Agora, para quem gosta de jogar, e para quem não quer quebrar jogo e quer continuar principalmente como vítima ou como perseguidor, fazer terapia comigo é um inferno. Por quê? Porque o tempo todo eu vou dizer, tá, entendi. Por exemplo, alguns anos atrás eu tive uma cliente que um dia ela chegou e ela se jogou no chão e começou a chorar. E eu fiquei olhando para ela e falei, o que é isso? Eu vou morrer. Eu falei, você vai morrer porque teve algum diagnóstico de doença terminal? Não, porque fulano não quer ficar comigo. Como ele não pode. Um drama. Eu falei, tá, se eu fosse esse homem eu estaria fugindo de você. Pelo amor de Deus. Pra que isso? Isso não é amor, isso é obsessão, isso é jogo. Isso é posse. Então, muitas vezes, nós jogamos e não nos damos conta. Tá? Quem não gosta de jogo é péssima em política. Politicamente, uma pessoa que não gosta de jogo é péssimo. E tem gente que te ensina a jogar. O que eu faço? Eu te ensino a entender os jogos para que você não precise jogar, mas você possa pertencer e fazer parte do grupo. Sem que você seja o problema do grupo. Tá? Então, vamos lá. Vamos pegar um jogo, tá? Vamos pegar, por exemplo, a Laísa que falou. Acho que essa sou eu. Então, estamos eu e a Laísa num evento. E a Laísa está com um cara maravilhoso, tá? E eu chego lá e começo a jogar charme pra ele. Oi, tudo bom? Como você está? E aí, o que acontece? Isso se chama jogo de sedução, tá? A Laísa olha pra mim e fala, ô, Regina, que é isso? Ai, eu não entendi o que você falou, Laísa, mas eu fiz alguma coisa de errado? Ah, não era a minha intenção. Tá? Aí, eu dou meu telefone pro cara. E a Laísa está saindo com ele. E aí, Laísa, fique tranquila, eu não sou esse tipo de pessoa, mas é só uma para nós entendermos o jogo. Aí o que acontece? A Laísa está namorando, tendo um relacionamento mais sério com esse cara e eu começo a sair com ele. O que eu estou fazendo? Eu saí do jogo de primeiro grau, que era o jogo da sedução, e eu passei para o jogo de segundo grau, tá? Onde eu começo a me colocar em risco. Aí a Laísa descobre. Tá? E a coisa perde o controle. Quando nós passamos para o terceiro grau, o que acontece? Jogo de terceiro grau é apavorante, porque nós só terminamos em 3 lugares. Alguém tem alguma ideia de quais sejam esses 3 lugares? Primeiro, no hospital, porque alguém vai apanhar, alguém vai sofrer um acidente e vai parar no hospital. Segundo, na delegacia. Todo mundo na delegacia preso porque fizemos um forrobodó. Terceiro, no cemitério, alguém morre. Há muitos anos atrás, quem é um pouco mais velho, teve um filme que foi na época, tá? Foi assim, uhul! Tá? Ele chamava Atração Fatal. Era a história de um casal. O cara era casado, tinha filhos e a esposa foi visitar os pais no final de semana e levou as crianças. E ele vai para um bar e acaba encontrando uma mulher e na época acho que era, não era Sherry Stone. Ai, eu não lembro o nome dela agora. O que ele faz? Ele leva a mulher para casa dele e transa com ela. Quando chega no dia seguinte, ele tenta despachar a mulher. E aí, ele passa o final de semana transando com ela, chega na segunda e ele fala, ó, sou casado, desculpa, acabou a brincadeira. Só que para ela, a brincadeira não acabou. E aí ela começa a perseguir ele. E o auge do jogo é o dia que ele chega em casa, tá? E ele entra em casa e a esposa parece que tinha saído e quando ele vai na cozinha, tem algo cozinhando. Quando ele abre a panela, o coelhinho da filha tá sendo cozido. A Glenn Close, obrigado, Dani. O coelhinho da filha tá sendo cozido, ou seja, ela matou o coelho da filha e jogou lá e deixou cozinhando. E aí ele começa a entrar em pânico e ele vai atrás dela e ele mata ela.
tá? Ele a mata. Ou seja, nós saímos do primeiro grau, que foi a sedução, do segundo grau, que é a não aceitação, mudamos, ela começa a te perseguir, e o terceiro grau, quando nós terminamos aonde? Na delegacia e no cemitério. Então, toda vez que uma pessoa entra aqui no meu consultório, no jogo de segundo grau, eu entro em pânico. Pânico. Porque eu tenho que fazer a pessoa voltar para o jogo de primeiro grau de qualquer jeito. Porque se ela não voltar, se ela não descer um degrau, ela vai subir um degrau. E subir um degrau, eu já sei onde vai parar. Por isso que tem muita gente que diz, ai, você lê futuro, né? Porque eu te conto uma coisa e você sabe. Não, eu não leio futuro. Tá? Eu fiz psicologia, não quiromância. Mas, como eu sou comportamental, quando você me conta uma situação, eu consigo entender qual é o jogo, eu consigo ver o desdobramento do jogo e eu consigo ver como é que nós vamos quebrar aquele jogo. Essa é a sacada. Tá? Aqui que às vezes diz, né? Ai, porque você tem uma mente, não é. Eu tenho uma mente igual a de vocês, só que eu fui treinada a ver padrões. Então, quando você me conta um jogo, eu sei desmontar aquele jogo ou remontar ele. Por quê? Porque é só você entender que ele se repete. Você me conta as suas histórias, em 3 tempos eu consigo te dizer qual é o teu jogo predileto, qual é o teu papel predileto e onde ele se repete. As pessoas ficam chocadas, porque as pessoas não fazem essa associação. Não é legal isso? A Ana disse o seguinte, estou entendendo melhor esse jogo. Sim, quando a gente entende é muito legal, muito legal. O Leandro disse, esse jogo inevitavelmente evolui, ou seja, acaba mal. Olha, Leandro, pelo número de assassinatos, feminicídios que nós temos, homicídios, sim, ele evolui muito rápido e acaba normalmente muito mal. Toda vez que nós temos um homem que mata uma mulher, nós estamos falando de um jogo de terceiro grau. Entendeu? A Kika falou, obrigada, Renoir, de quê? Você sabe que eu admiro a sua mente. Mas nós temos lógicas diferentes. Você vê números, eu vejo comportamentos. Então, assim, a maior parte, todas as vezes que nós temos brigas em família, todas as vezes que nós temos traições, todas as vezes que nós temos roubos entre sócios, todas as vezes que nós temos situações que saem de um nível para o outro, nós estamos tendo um jogo. Por exemplo, hoje nós estamos num jogo político no mundo altíssimo. Tá? E as pessoas entram no jogo, como é que esse jogo nos pega? Pelo medo, pela angústia, pela ansiedade. Nós temos, quando nós tivemos as últimas eleições, nós tivemos um jogo horroroso no Brasil. Tão horroroso que muitas famílias quebraram vínculos, muitos amigos quebraram vínculos. E aquilo lá nada mais era do que jogo político. E todo mundo caiu, tá? Todo mundo caiu. E quando eu falava que era jogo, as pessoas olhavam para mim e diziam, você tá maluca. Depois das eleições, no ano seguinte, uma cliente chegou para mim e disse assim, aquele lance do ele não foi um tiro no pé, né? Eu falei, foi um jogo muito mal elaborado. Fazer o quê? Vocês fizeram um jogo errado, em vez de conseguir a empatia, vocês conseguiram, em vez de conseguir a empatia, vocês conseguiram a falta de empatia das pessoas. Tá? Então, é só nós entendermos o jogo, nós conseguimos melhorar as nossas relações. O que nós vamos fazer? Tá? Nossa live tá para terminar. Eu espero que essa live tenha trazido mais um pouquinho de conhecimento para vocês, para dentro dessa colcha de conhecimento vocês terem capacidade de olhar e identificar situações de perigo. Tá? Na próxima semana, na quarta-feira, nós vamos fazer uma nova live também sobre jogos, e aí eu vou falar sobre a questão de como nós quebramos um jogo, tá? De como, porque tem 3 formas de você lidar com o jogo. Você pode quebrar um jogo, você pode complementar um jogo, ou você pode confrontar o jogo, tá? Então, a próxima live eu já vou explicar, aí nós já sabemos o que é jogo,
Eu vou fazer um review rápido e aí eu vou explicar como é que nós fazemos para sair de um jogo ou até mesmo para entrar no jogo. O meu objetivo é que você identifique o jogo e não precise jogar. Tá claro isso? Tá? A Kika disse obrigada, Rê, eu que agradeço. A Larissa, muito, Rê, foi muito. A Lari também, muito boa. A Michelle fez assim. Então, muitíssimo obrigada. Espero vocês na quarta que vem. E aí nós vamos descobrir como quebrar isso. Vou dar uma lição de casa. Vocês sabem que eu tenho um complexo de professora. Então, vamos lá. A lição de casa é você observar quais são os jogos que vocês entram mais. Quais são os papéis? Vocês se sentem vítima? Vocês se sentem... Vítima se sente perseguida, acusada, ninguém me ama. Perseguidor. Tá sempre metido em confusão. Salvador sempre se sente abusado no final. Porque faz o máximo e ninguém reconhece. Então, a tua lição de casa é identificar qual é o teu papel predileto. Se você tiver dificuldade, pergunta para sua mãe que ela vai saber dizer, tá? Porque mãe é ótima. Ela não se avalia, mas avaliar a gente, ela é ótima. Ela dá, sim, sabe, uma avaliação psicológica sobre nós e nossos jogos, mesmo sem saber o nome do jogo. Então, muitíssimo obrigada e vejo vocês na semana que vem, tá certo? A Márcia já disse Salvador. Então, agora, depois você vai descobrir qual é o papel que você sai, porque Salvador tem uma tendência a sair de perseguidor, tá? Ou de vítima. Ele salva todo mundo e depois todo mundo persegue ele. Ou ele salva todo mundo e depois ele persegue, porque como ele salvou, ele se sente no direito de perseguir o outro. E o outro se sente no direito de persegui-lo. Tá certo? Vejo vocês na semana que vem. Samantha, bem-vinda. A live acabou agora, mas semana que vem eu estou aqui. Até!